Em 27 de fevereiro de 2021, quando organizávamos em Salvador uma manifestação contra o lockdown e medidas de restrição de direitos fundamentais, um repórter do portal Farol da Bahia, chamado Gabriel, veio tentar fazer perguntas escorregadias e eu o respondi da seguinte forma. Boa noite, Gabriel. Olha só, respondendo a sua pergunta, eu prefiro deixar as minhas convicções de lado, porque eu, como advogado, eu posso te responder juridicamente, porque eu sou contra o toque de recolher, contra o lockdown e contra o fechamento de templos religiosos. Simplesmente porque a Constituição, que é a lei maior, não permite ao governador fazer isso. Na verdade, nem o judiciário, nem o legislativo, nem o executivo, nenhum dos poderes tem autonomia constitucional para poder fazer um absurdo desse que está sendo feito. E muito me admira que instituições como o Ministério Público estejam caladas, silentes, diante disso que está acontecendo. A gente pode conversar também sobre as questões sociais que decorrem disso. Se for no próprio campo da saúde, é óbvio que ninguém quer disseminação de doenças. Porém, existe também a questão da saúde emocional. Qualquer pessoa minimamente informada sabe que houve um aumento expressivo do índice de ansiedade, de depressão, de suicídio. No ano passado tinha aumentado em 200%, eu não sei o número atualizado, o número de suicídio. Tem se falado muito do aumento da ocupação dos leitos, mas observe que ali é percentual. Pesquise os números e pesquise saber, você como jornalista, pesquise saber sobre as pessoas que estão internadas. Algumas não têm nem confirmação de Covid. Em outubro do ano passado, eram apenas 27 leitos de UTI pediátrica de Covid. E desses 27 tinha 19 ocupados. Somente uma criança tinha confirmação de Covid, as outras 18 não tinham. Então, como é que a gente pode acreditar num número desse? E ainda que tivesse totalmente repleto de gente, a missão constitucional do governante é prover a saúde com prestações positivas, ou seja, abrindo mais leitos e buscando os tratamentos possíveis, como tratamento profilático e precoce. Tratamento profilático em determinadas profissões, especificamente, casos específicos que aí os médicos que vão receitar, né? Mas tratamento precoce também, que tem sido negado, falando que não há evidências científicas e o problema é que a vacina também não tem ainda uma completa garantia de eficácia nem de segurança. Então estão indo pela fé e não pela ciência, né? Nada contra, né? Claro que cada um tem que agir de acordo com a sua fé, mas também isso não deveria ser tolhido, roubado daquelas pessoas que querem fazer o tratamento precoce. E o governo, você lembre bem, que mandou até confiscar nos interiores os medicamentos. E caso você vá colocar na sua redação essas minhas afirmações, tem uma que eu gostaria que você não deixasse passar, que é a seguinte: a Constituição da República foi elaborada pelo poder soberano do povo justamente para limitar o arbítrio dos governantes, especialmente nos momentos em que há uma certa convulsão social. Por isso, somente pode haver restrição dos direitos fundamentais nos limites da Constituição em estado de defesa e estado de sítio. Isso está em torno lá do artigo 136 e 139 da Constituição. E especificamente sobre o fechamento dos templos religiosos, eu sou terminantemente contra. Primeiro, porque a Constituição ela assegura como inviolável a convicção religiosa e protege contra a ação do Estado também o funcionamento dos templos religiosos, das igrejas. Então, o líder religioso, o ministro religioso, não precisa de nenhum tipo de autorização para funcionar o seu templo religioso. E no artigo 19, inciso 1 da Constituição, ainda diz que é vedado ao poder público embaraçar o funcionamento de qualquer templo religioso. Então, por esses motivos, eu sou contra o fechamento e até porque é crime fechar o templo religioso. O artigo 208 do Código Penal prevê, inclusive, pena de detenção para aquele que impedir o funcionamento do templo religioso.
Portanto, cabe às autoridades prenderem quem estiver cometendo qualquer tipo de crime, não interessa quem. E você colocou um ponto sobre se geraria aglomeração. Primeiro, vai quem quer. Isso chama-se liberdade, né? Quem quiser participar das manifestações, participa. Quem quiser ficar de longe, fica. Certo? Quem estiver tomando sua ivermectina, sua vitamina D, seu zinco, sua vitamina C, também pode, para se sentir mais seguro, né? Isso é viável. Agora tem um detalhe, é direito constitucional de manifestação, de liberdade, de ir e vir. Esse é o ponto. E qual é a probabilidade de uma pessoa pegar a doença? Existe? Existe, né? Qual a probabilidade da pessoa pegar a doença e morrer? Existe também, mas era em torno de 4% das pessoas que chegam a ser internadas. Agora, qual é a probabilidade de você ter seu direito violado? 100%, porque os direitos já estão sendo violados de um modo absurdo. E a ditadura, ela não chega avisando, não, que Hitler não chegou falando que ele era malvado, Calígula, Nero, olha na história da humanidade. Ninguém chega falando isso não. Eles já chegam prometendo coisas boas, né? Estou cuidando da sua saúde, da sua vida, da pureza da raça, seja lá do que for. Eles sempre vão ter um discurso como se estivesse pelo povo, mas é uma mentira isso, na verdade. Então, eu não sei como, o que é que acontece que algumas pessoas ainda acreditam nesses governantes. A gente vê muita corrupção normalmente acontecendo, tem a farra dos respiradores que a gente ainda nem terminou de resolver isso, né? Mas eu não confio, eu acho que a maioria dos políticos, eu realmente não confio na maioria dos políticos. Se eu fosse colocar uma mensagem para a população, eu diria assim, para essas pessoas que estão confiando, eu diria, parem de acreditar nos políticos, defendam os seus interesses você mesmo. Todo mundo que é adulto, tem capacidade civil e capacidade de discernimento, pode pensar por si, tomar as decisões por si próprio. Não precisa ter um governante que sequer sabe da minha existência e da sua existência para estar decidindo pela minha vida e pela minha saúde. Quem decide sobre a minha vida sou eu. Quem decide sobre a sua vida é você. Cada pessoa maior de idade, com capacidade civil plena, pode decidir por si e não ficar um governante se intrometendo em questões de ordem pessoal. Tem uma frase que eu falo sempre, desde o começo da pandemia, que é o seguinte: domine o medo para que o medo não te domine.